Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Salgueiro. Bom dia, toda a região. Bom dia, Pernambuco. A gente quer nesse momento cumprimentar, né? Aqui na mesa está o secretário de Saúde, Jorge Arraes, a diretora do Hospital Regional, Gilcia. Estamos aqui para não dividir muito a mesa com a companheira Cidora, gerente da 7ª Regional, e Felipe, também, que é da Vigilância, da Secretaria Municipal, e temos ainda as assessorias aqui. Esse é o momento que toda a população deve participar, né? A gente está vivendo aí, no mês de março, a gente já completa um ano de convivência com a Covid no Brasil, né? Tivemos um pico inicial muito difícil e acreditávamos que a partir daí as coisas se clareassem, melhorassem, a gente pudesse retornar ao novo normal. Infelizmente, estamos vivenciando no Brasil todo uma segunda onda. E essa segunda onda tem sido mais catastrófica do que a primeira. Então, esse é um momento de seriedade, esse é um momento de serenidade, esse é um momento de compromisso, esse é um momento de união. Não é momento nenhum de divisão, não é momento nenhum de procurar culpados, de procurar quem errou, quem acertou. Não. É o momento que a gente deve buscar a unidade nacional. A gente sabe que politicamente tem toda uma dificuldade do governo federal, historicamente, de conviver com a questão da pandemia, mas mesmo assim não é o momento do enfrentamento, é o momento da gente unir forças. Então nós vamos fazer aqui um debate, né, passando inicialmente pela companheira Gilcia, representando o Hospital Regional, depois George faz a explanação, aí depois a auxiliadora Vera Cidora vai também fazer o posicionamento da visão dela enquanto diretora regional e representante do Estado, e aí a gente vai abrir para toda a imprensa, para a população, porque o importante é a gente unir e esclarecer, ou seja, esclarecer para que as pessoas possam compreender e possam contribuir. Uma coisa a gente deixa claro: o momento é de extrema dificuldade, é um momento crítico, e as expectativas que estão por vir não são boas, né? Então a gente precisa que a população entenda isso. E não é só o prefeito tem responsabilidade, e muito, não é pouca não, porque vocês me colocaram aqui para poder coordenar isso. Mas o prefeito sozinho também não pode mudar esse rumo. A gente precisa de todos, né? De todos, que todos compreendam, para que a gente possa ter esperança e possa vencer essa grave crise sanitária, que não é municipal, que não é estadual, que não é nacional, ela é internacional. Só que hoje, com a presença da variante 1, né, a mutação, o Brasil torna-se um estrelismo negativo no mundo todo, porque a gente está realmente, os olhares do mundo agora está para o Brasil, e aí é uma perspectiva de cada vez mais a gente perder vidas, né, vidas importantes. Por isso que a gente denominou aqui Todos pela Vida. Então, Gilcia, passaria primeiro para você fazer suas colocações e poder dizer como é que está a situação, né, do Hospital Regional, como é que vai a lotação, como é que vai os registros, para que a população possa entender. Bom dia a todos e a todas, né? Agradeço a oportunidade, o convite da Prefeitura Municipal de Salgueiro, em convidar o hospital para fazer parte dessa temática que tem atingido o mundo, né? O mundo mudou, e estava aqui até me lembrando que justamente no dia 6 do ano passado, que foi um feriado estadual,
a secretaria me convocou num dia feriado para a gente começar a se organizar para o cenário do Covid que estava por vir, né? E aí fomos convocados numa reunião dia 13 de março do ano anterior, e nesse cenário, né, Cristina Mota, que é a nossa secretária executiva de assistência à saúde, solicitou que revíssemos os espaços físicos das nossas unidades hospitalares para a gente acolher as pessoas acometidas de Covid. Então, fizemos isso, né? De imediato tivemos a prontidão da solidariedade da própria população de Salgueiro, onde empresários doaram, naquele momento, 5 ventiladores, né? Que o que a gente tinha era pouco, 7 ventiladores. E hoje a pandemia, ela deixa um legado, né? A gente está mais aparelhada, a gente de 7 passou para 25, né? E aí instituímos 5 leitos de UTI Covid, né? E nesse ano a gente ampliou de 5, passamos para 10. E o cenário, né? A gente comparando 2020 com 2021, é só realmente aumento. Foi aumento de internação na UTI, foi aumento de pacientes graves, né? E aí a gente, mas também temos resultados bons, porque só transferimos 12% o ano passado e esse ano, né, até o momento, só 9%. Então, aumentou também a resolutividade do serviço com a aquisição de um corpo clínico, né, que veio somar, principalmente na pessoa do doutor Ananias, que está aqui presente, né? E aí a gente tem uma equipe toda para cuidar, cerca de 4 enfermeiros por plantão, mais de 5 técnicos também por plantão, né? E dividimos espaços entre UTI e enfermarias. Hoje estamos com a capacidade de 92%. Então a gente só tem um leito disponível para uma população de quase 2 milhões, porque não é só atender Salgueiro, mas é também uma rede PEBA, Pernambuco, Bahia, na 4ª macro, do qual o Hospital Regional faz parte dessa rede, chamada Rede de Urgência e Emergência. Então, o cenário se configura difícil, né? Mas estamos aí na luta, sempre procuramos atuar com um plano B, caso o plano A não consiga resolver. Por outro lado, estamos com nossos servidores quase 95% vacinados, até os servidores, cerca de 100 servidores que estavam afastados, foram convocados, né, para tomar a vacina, a primeira e a segunda dose, para posterior, com 21 dias após essa data, eles retornarem ao trabalho. Então, assim, nesse momento, estamos organizando, né, através da Secretaria de Saúde, da DEGA, que é a Diretoria Geral de Assistência Regional, a qual o hospital é subordinado, estamos organizando o processo de implantação de hemodiálise nas emergências, na emergência da UTI Covid, da emergência do hospital, tendo em vista que é uma das causas que a gente transfere, né? Então, nesse momento, a gente recebeu um engenheiro, está fazendo o projeto e organizando, né? E creio que, no máximo, daqui a 2 meses, a gente está com isso pronto, né? Então, assim, agradecer aos nossos trabalhadores, aos nossos pacientes, que também não é só Salgueiro, né? Como eu já coloquei, hoje mesmo a gente está com paciente de São Paulo, Ipubi, Bodocó, inclusive uma até médica, né? Ipubi, Bodocó, Juazeiro da Bahia. Então, a gente tem
né? Como a gente faz parte dessa quarta macro, né? A gente pode receber, como a gente pode mandar pacientes para Petrolina, para Araripina, que tem hemodiálise. Então, com certeza, o advindo do projeto da hemodiálise vai dar um suporte maior, resolver mais a situação. E agradecer também de antemão, né, o apoio da GERES com os municípios que têm os leitos de retaguarda e que a gente trabalha com muita parceria, né, com muita solidariedade, com articulação, com troca. Quando eles mandam um paciente, já nos comunicam, né, que paciente se é um paciente mais grave, se é um paciente, como é o estado desse paciente. Então, é um cenário difícil, mas é um cenário, como colocou o doutor Marconde, de serenidade. Então, se a gente realmente não tiver a serenidade para a gente se sentar, né, e acolher e resolver esse cenário difícil, realmente a coisa fica mais difícil. Mas, com certeza, né, estamos vigilantes e antenados nesses dias difíceis no Brasil para tentar resolver, amenizar, né, o sofrimento dos que chegam no nosso serviço. Então, a gente agradece à população, né, a Secretaria de Saúde do Estado também convocou, selecionou médicos novamente para assumir Covid, creio que próxima semana estão assumindo, tendo em vista que outros pediram também exoneração anterior, né, a esse processo. Então, a gente agradece, né, e se coloca à disposição da população. Estamos lá de portas abertas, de segunda a sexta, né, uma gerência que eu digo de portas abertas para receber qualquer queixa de qualquer familiar, de qualquer paciente, né, de qualquer pessoa. A gente está lá, né, o corpo integrado, né, a vigilância epidemiológica hospitalar, que tem atuado assim, de uma força imensa, né, 24 horas por dia. Nosso laboratório, que o ano passado a gente testou 3.312 pessoas, né, porque todo paciente que era internado precisava também realizar o exame, porque às vezes ele não estava com a doença do Covid, mas se ele fosse para outra clínica, contaminava os outros. Então, realizamos esses 3.312 e, nesse momento, né, janeiro e fevereiro, já realizamos 1.000. Né? Então, cada dia mais nossas ações estão se encaminhando, né? Temos o grupo do COI, né, que é do Comitê de Operacionalização de Emergência do Hospital, onde a gente praticamente faz reuniões semanais e mais se precisar, né, para que a gente esteja realinhando, remodelando, né, procurando resolver todas as questões pertinentes aos pacientes acometidos de Covid. Obrigado, Gilcia. Se vocês perceberem na fala de Gilcia, ela colocou o quantitativo de leitos, né, inclusive de UTI, mas uma coisa que deixa a gente assombrado é a ocupação já de 92%. Quando a gente diz 92%, aí fica até bom, porque você diz assim, tem 8% ainda, só que esse 8% representa um leito, né? Então é muito pouco. E isso não é Salgueiro, isso é toda regional e às vezes fora da regional, né? Então a situação é realmente uma situação preocupante. E por isso é que a gente conclama a todos para esse momento de gravidade. Eu vou passar agora para nosso secretário, George, para que ele fale, ele que está coordenando o dia a dia da Secretaria Municipal, né, o andamento, o hospital de campanha, questão de vacinação. Então ele vai dar agora um panorama
de como é que ele está vendo a nível da secretaria. Bom dia a todos. Só um momento, George. Eu esqueci de reforçar que a Rádio Asa Branca e a Rádio Vida estão transmitindo também. Um abraço a todos os ouvintes. Bom dia a todos. Quero saudar o nosso prefeito, doutor Marcondes, saudar Gilcia, diretora do Hospital Regional, Cidora, representando a 7ª GERES, e Felipe, o nosso coordenador de Vigilância Sanitária, de Vigilância em Saúde, e todos, né, que estão nos assistindo e nos escutando pelas rádios da nossa cidade. Nós estamos tendo uma preocupação muito grande, né, com a disseminação do coronavírus aqui na nossa cidade, e eu quero aproveitar também para parabenizar o nosso diretor de Vigilância Sanitária, Janilton, né, e toda a equipe pelos esforços que eles estão se empenhando muito na fiscalização, no trabalho de conscientização do nosso comércio, dos nossos bares, e a gente pede que a população também entenda o trabalho deles, né, e ajude nesse sentido. Nós tivemos agora recentemente um decreto do governo do estado, onde estabeleceu novas normas, novas regras para o comércio, para os serviços essenciais no nosso município. E a Vigilância Sanitária vem trabalhando juntamente com a Polícia Militar. Quero agradecer também à Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que vem acompanhando a nossa Vigilância Sanitária nesse trabalho de fiscalização, que é muito importante, mas mais importante ainda é a conscientização da população. As medidas sanitárias que a população deve continuar tomando todos os cuidados de distanciamento, de uso de máscara, de uso de álcool. O poder público vem fazendo a nossa parte. Desde que nós assumimos, nós ampliamos os atendimentos no hospital de campanha, inauguramos o Centro Covid, que já atendeu nesses 2 meses mais de 1.500 pessoas. Só esse mês foram 700 atendimentos, com 48 internações no hospital de campanha. Nós ampliamos também, para atender a nossa população, os testes que eram feitos apenas 2 vezes por semana no hospital de campanha. Nós ampliamos para todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias tem testagem rápida do Covid no hospital de campanha. Nós também descentralizamos esses testes para todas as unidades de saúde do nosso município, E vale ressaltar que nós não recebemos esses meses de janeiro e fevereiro nem um recurso ainda por parte do governo federal para combater o coronavírus. Todos os recursos que entraram foram no ano passado, na gestão passada, aproximadamente 5 milhões de reais. Nós recebemos a Secretaria de Saúde com poucos recursos em caixa e com alguns débitos, doutor Marconi. A gente tem que ressaltar isso para a população entender a dificuldade financeira também para a gente administrar essa situação. E agora, recentemente, a gente foi surpreendido, o governo federal, através de um decreto, liberou um recurso para os meses de janeiro, fevereiro e março em parcela única para os municípios. Infelizmente, Salgueiro ficou de fora porque não fez o cadastro no ano passado. Não lançou os atendimentos que foram feitos no hospital de campanha. E a gente está lutando. Mais uma vez eu quero agradecer a Cidora e a Gilcia pela parceria. Cidora, a gente já está em contato com o Ministério da Saúde para tentar reverter essa situação, que esses recursos cheguem até o nosso município para ajudar no custeio do hospital de campanha e também das outras despesas relacionadas ao Covid. Com relação à vacinação, nós estamos recebendo as vacinas a conta-gota, como todos sabem. Recebemos aproximadamente pouco mais de 5 mil vacinas, incluindo a primeira e a segunda dose. No que se refere à primeira dose, nós já aplicamos mais de 3 mil doses relacionadas à primeira dose e mais de 4.600 doses primeira e segunda dose. Então nós já aplicamos praticamente
mais de 80% das doses que chegaram ao nosso município. A campanha continua, né, na Escola Dom Malan. Estamos vacinando os profissionais de saúde, estamos vacinando também na Secretaria de Saúde. Infelizmente, o quantitativo de doses que chegam até o nosso município, inicialmente para os idosos acima de 85 anos, as doses não chegaram na totalidade, né? Na sequência foram chegando mais doses. Graças a Deus a gente conseguiu vacinar todos os idosos acima de 85 anos. Dando sequência à vacinação, nós iniciamos a campanha de 80 a 84 anos de idade, né? E já temos 80% dessas doses aqui no nosso município. E vamos aguardar o governo federal, pedir agilidade ao governo federal, ao Ministério da Saúde, para que novas doses possam estar chegando até o nosso município, para que a gente possa atender a nossa população e imunizar toda a nossa população. Outra dificuldade também que a gente vem tendo e que muitas vezes a população não entende são as mudanças no cronograma do plano de vacinação. Inicialmente, a gente vem seguindo as orientações do governo federal, do Ministério da Saúde, do plano estadual de vacinação. Nós iríamos vacinar os idosos acima de 75 anos, depois o plano mudou e hoje nós temos um plano atualizado. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Inicialmente, a primeira etapa eram as pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, que aqui no nosso município a gente já vacinou 100%, os povos indígenas, aldeados, os trabalhadores de saúde também, que a gente está vacinando bem, já está uns índices bem avançados, as pessoas com 85 anos ou mais, as pessoas com 80 a 84 anos de idade. Em seguida, nas próximas vacinas, nós vamos vacinar os idosos de 75 a 79 anos, depois as comunidades quilombolas, em seguida as pessoas de 70 a 74, 65 a 69 e 60 a 64 anos. Depois as pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação do ensino básico, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e profissionalizantes e trabalhadores da educação do ensino superior. É importante a gente estar falando isso, que a população fica muito ansiosa, querendo uma resposta. Quem tem comorbidade, meu pai é doente, é diabético, é hipertenso, tem problema cardíaco, Mas a gente tem que respeitar o plano de vacinação, seguir as orientações e torcer, ter muita fé e esperança que o governo federal trabalhe incansavelmente e faça chegar aqui até o nosso município e os outros municípios a vacina. Um grande abraço a todos os salgueirenses, e nos resta ter fé e esperança, aguardar as vacinas chegarem, que a gente está preparado aqui com a nossa equipe da Vigilância em Saúde do nosso município, os técnicos, os vacinadores, para fazer a distribuição e a aplicação das vacinas. Obrigado, George. Na fala de George vocês percebem claramente, toda a luta que toda essa caminhada árdua, e que por sinal nós ainda estamos no início dela, porque estamos vivenciando essa nova onda. E aí por isso é que eu disse no início que cada vez mais a gente tem que estar unido, tem que estar determinado, porque a luta é grande e é de todos. E aí, baseado nisso, é que a gente vai convidar agora a companheira auxiliadora Veras, famosa Cidora, que tem muita experiência, que é quem coordena a regional, para que ela possa fazer uma fala do retrato que ela tem e da perspectiva, para depois a gente poder abrir um debate com todos, inclusive com as rádios, e todos os internautas que estão aí, porque o importante é esclarecer. Cidora, um grande abraço. Marcones, antes da gente passar a palavra para a Cidora, só comunicar que agora acaba de entrar conosco também a Salgueiro FM e a TV Sol acabam de entrar na retransmissão também.
saudar a mesa, né, em nome do nosso prefeito, doutor Marcondes Libório, e a todos os colegas aqui presentes, na pessoa de George como secretário, Gilcia como diretora-geral do Hospital Regional, Felipe enquanto coordenador de Vigilância em Saúde do município, nossas colegas ali batalhadoras da Vigilância Epidemiológica Hospitalar, doutor Ananias, nosso agora parceiro aqui em Salgueiro, já é parceiro nosso desde o ano passado, não, desde que começou mesmo, no início do ano passado, de repente chega o doutor Ananias, né, com a sua experiência em pneumologia e nos ajudou muito no município do Cedro, quando nós tivemos ali uma situação bem delicada. Mas a nível de Sétima Geres, que é o nosso papel aqui hoje, está falando, enquanto representante, né, do braço executivo da Secretaria Estadual de Saúde aqui neste território. E aí a gente não vai se deter apenas a falar da Sétima Regional. Gilcia já deu algumas pinceladas com relação a que a Sétima Regional, ela pertence, né, ela está dentro da 4ª macro-região do estado de Pernambuco, onde conosco, compondo a 4ª macro, nós temos a 8ª Regional de Saúde Petrolina, com seus 7 municípios, e a 9ª Regional, com sede em Uricuri, com 11 municípios, totalizando um total de 25 municípios, mais, né, 28 municípios da região norte da Bahia, né, com as DIRES de Juazeiro da Bahia, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim. Então, nós totalizamos um total de 53 municípios que compõem esta rede, onde a nossa assistência, ela tem todo um fluxo traçado dentro das redes de atenção à saúde, voltada para toda essa população, que totaliza em torno de 2.000 habitantes aproximadamente. Quando nós nos localizamos dentro da 4ª macro, nós estamos com uma estrutura montada desde a 7ª regional, 8ª e 9ª regional, em todas elas com leitos de UTI, né, montadas, leitos de UTI com hemodiálise à beira do leito. Em breve, Salgueiro, através do Hospital Regional, nós teremos também essa oferta. No município de Uricuri, nós não temos ainda esta oferta também no Fernando Bezerra, nós só vamos ter essa oferta no município de Araripina, mas faz parte da 9ª regional. E aí a gente parte para a 8ª regional com os leitos nas unidades conveniadas SUS, contratadas e conveniadas SUS, e também os leitos da Policlínica. Então, da Policlínica, que fica localizada dentro do hospital, né, da Univasf, tá certo? O Hospital de Trauma. Então, gente, enquanto regional de saúde, nós temos um cenário. Ontem, né, há 2 dias atrás, nós chegamos a ter 100%, Marcondes, dos leitos de UTI ocupados. Hoje, nós baixamos um pouco com o baixar, que Marcondes já explicou, que é apenas um leito, que ele ocupa muito rapidamente. Mas nos preocupa já termos fila de espera dentro da macro. Nós já temos fila de espera de pacientes em casa aguardando uma vaga em leitos clínicos e ou de UTI. Tá certo? Isso já é preocupante, não só a nível de 4ª macro, mas a nível de todo o estado de Pernambuco, onde hoje nós podemos ver a fala do nosso governador, exatamente colocando a necessidade de criação de mais leitos até a próxima semana, né, para que nós possamos, e ele coloca com muita clareza de que a proporção que esses leitos são criados, automaticamente eles são ocupados. Então, é preocupante essa segunda onda, conforme Marcondes já colocou, conforme George, Gilcia também já falou, ela é muito mais preocupante do que a primeira onda, até porque nós já temos essa nova variante brasileira, que aí os olhos do mundo se voltou para este risco, e pela severidade, pela gravidade com que ela se desenvolve nos organismos, né? O organismo humano, e que não tem um patamar definido. Cada organismo responde de uma forma. Então, o desafio é muito grande para todos.
para todos que estão na linha de frente, para todos que estão na linha de gerência, para todos que estão buscando as soluções, e a solução é prestarmos assistência a todos, né? Para isso, a gente, quando se volta mais específico para a nossa região, não foge à realidade de Pernambuco, não foge à realidade das demais regionais e nem do Brasil. Nós também estamos com curva ascendente, crescente, desde o início do ano, né, que nós estamos chegando essas 2 últimas semanas epidemiológicas a termos um patamar que nós não tivemos durante todo o ano de 2020, né? Nós tivemos na semana 8, dentre 954 casos notificados, 340 foram positivos. Então, assim, nós estamos com uma positividade na casa de 22,3%. E assim, eu chamo a atenção para uma situação de que esses são os casos que nós temos conhecimento, os casos que chegam até os nossos serviços. Porque existem casos que são assintomáticos, as pessoas não sentem nada, ou por não sentir nada, ou ser casos leves, que se assemelham a uma pequena gripe ou um resfriado comum, né? Achar e pode passar desapercebido sem essa notificação, mas que eles estão transmitindo da mesma forma que um caso considerado moderado ou grave. Então, esse número não significa que ele represente o nosso 100% de casos da nossa região, da nossa cidade. Tá certo? Nós, entre o ano de 2020 e 2021, até a semana 8, nós já tivemos 30.446 casos notificados. Desse total, 6.832 foram positivos e nós estamos com 123 óbitos. Deste total de 23 óbitos da 7ª regional, certo? 75 são da cidade de Salgueiro. Ou seja, nós estamos com o número de óbitos em Salgueiro representando para a 7ª regional 60% dos óbitos. E aí a gente tem, né? A gente pode fazer uma pergunta: Salgueiro é a maior população da 7ª regional, né? Lógico que nós teríamos um número maior na cidade de Salgueiro, porém é motivo que nós nos unirmos, e aí vem a união de esforços, a união de mãos realmente de toda a população, de todos os órgãos governamentais e não governamentais, no sentido de entender que nós estamos passando por um momento crítico, mais crítico do que a primeira onda, onde nós temos que entender a gravidade do que seja, né, a doença Covid, o que ela traz, e aí ela traz não só os sintomas agudos, os sintomas que possam ficar como em forma de sequelas, ou mesmo, né, o que tem deixado de doença, não só no paciente, mas toda a família adoece. Toda a população adoece, seja ela no nível emocional, seja no nível até mesmo mental, né? Ou economicamente falando, quando nós temos que a maior percentual dos nossos pacientes é exatamente dos pacientes, não de óbitos. De pacientes é na população ativa, produtiva. Enquanto que o maior índice de mortalidade, aí ele está na população de maior idade. Tá certo? Por isso que a campanha começou exatamente com os nossos idosos acima de 85% e os trabalhadores de saúde, né, que estavam na linha de frente, que estavam expostos, né, à probabilidade de vir adoecer. Com isso, nós tivemos o início esse ano da campanha nacional de vacinação, né, em caráter emergencial, com a população de 85+, com a questão dos com a questão dos indígenas aldeados, com a questão dos idosos institucionalizados e pacientes também
deficientes institucionalizados, que na nossa região nós não temos, tá certo? E aí, gente, o que é que, enquanto regional, nós temos a assistência organizada em todos os nossos municípios. Nós temos leitos de retaguarda organizado para receber os casos leves, acompanhar e só transmitir para o hospital regional quando necessário e se apresentar algum nível de moderação à gravidade do caso. E aí é onde entra essa grande corrente, essa rede dos hospitais municipais e ou mesmo que não seja dessa regional, entrar em contato com a coordenação do hospital regional dos leitos Covid para passar a situação de como está o paciente, para a equipe se preparar e receber, tá certo? Então nós temos em todos os municípios leitos de retaguarda e nós temos em Salgueiro a nossa referência dentro do hospital regional para os casos moderados a graves e dentro dos casos leves, né, até início da sua moderalidade, o hospital campanha e o centro de referência. Hospital campanha com a administração municipal e centro de referência com a administração municipal. E o hospital com a administração direta estadual. Então, enquanto regional, nós temos trabalhado muito nesse conjunto de definições, né, de fluxos, de resolutividade, de parceria, para que a gente possa estar dando à população uma assistência que venha minimizar, né, juntamente com a campanha de vacinação e as orientações, né, de promoção e prevenção, que é a questão de manter o distanciamento, a questão do uso constante das máscaras quando você sair de casa, o uso da lavagem das mãos, na impossibilidade da lavagem das mãos, o uso do álcool, né, a 70, seja ele gel ou líquido, e toda essa coletânea de informação, gente, ela vem a somar com a situação que o Brasil vem a passar, né? E das dificuldades que está sendo realmente a chegada dessas vacinas. A população se queixa muito de que a gente está demorando chegar em determinadas faixas etárias. Mas, infelizmente, nós ainda não temos um cronograma definido de quando chega cada cota de vacina. Nós somos avisados praticamente de véspera de que amanhã chega uma cota. Então, a gente corre, vai buscar e na hora que chega, ela não passa mais que, muitas vezes, nem 5 horas dentro da rede de frio regional. A gente já está com todos os municípios de prontidão para receber e cair em campo para estar vacinando as pessoas daquela faixa que nós estamos a receber, né? Atualmente nós recebemos, ainda não terminamos nem a primeira fase dos trabalhadores de saúde. Nós estamos na primeira fase dos trabalhadores de saúde ainda. Já fizemos a população de 85 e mais. E para a população de 80 a 84, nós só entregamos para o município até agora 85%. Ainda estamos a dever 15% desse total para a gente completar a população de 80 a 84 anos. Então, gente, apesar da lenta, né, dessa lentidão da campanha, mas é uma luz que nos surgiu em caráter emergencial. Há uma perspectiva de ampliação de compra dessas vacinas com outros laboratórios, tá certo? Nós recebemos ontem uma planilha onde sinaliza, né, a compra concretizada já no laboratório da Fiocruz, Butantan, e uma possível ampliação, né, para outros laboratórios internacionais, onde já há, né, a avaliação positiva da eficácia da vacina. Então, a gente aguarda que isso seja concretizado pelo governo nacional. Há toda uma discussão aí de ampliação também, se confirmado for, que a gente ganhe mais velocidade, se houver, né, a participação de compra pelos estados e municípios. Isso é uma fase que está em negociação e conversa, e a gente participa constantemente dessas reuniões. Marcones, ele pode falar com mais propriedade a respeito
das informações que recebe da AMUP, né, a Associação dos Prefeitos Municipais do Estado de Pernambuco, mas, de um modo geral, a sétima regional ela está estruturada a dar todo o suporte técnico, né, todo o suporte técnico, assistencial, logístico, né, e até mesmo de informação e formação dos nossos profissionais através das capacitações. Agora, mais do que nunca, na forma online, né, de web mesmo, conferências, pela dificuldade de estarmos presentes diante dessas medidas restritivas que nós estamos passando, mas se colocando à disposição não só da população, mas dos nossos municípios, dos nossos profissionais e a todos que precisarem, né, da nossa assistência enquanto representante executivo da Secretaria deste território. Obrigada pela participação e convite através da Prefeitura do município de Salgueiro para este momento de informação e tirar dúvidas se assim surgirem. Obrigada. Obrigado, Sidora, excelente participação, né, pela sua experiência e vivência. E eu vendo aqui a rede social, Sidora já tem bem muita pergunta, daqui a pouco. Eu quero convidar agora Felipe para que ele possa discorrer sobre o balanço da vacinação. Vacinação que é um dos pontos, assim, porque a ansiedade, né, Felipe? Dessa vacinação. Tem um ponto aí que eu queria só, aproveitando o adendo de Sidora e de Felipe, essa angústia da vacinação, ela é verdadeira. O Brasil todo ainda não chegou a 5%. Né? Está aí chegando a 4%, muito, muito devagar. Então, por isso é que essa angústia nacional, não é uma angústia de Salgueiro, não é uma angústia de Pernambuco, é do Brasil todo. Então, Felipe, boa sorte aí. Bom dia a todos presentes. Fazendo um balanço rápido da vacina, até para que a gente possa dar oportunidade do pessoal estar fazendo questionamento, tirando suas dúvidas. Hoje, falando em percentual, a população de Salgueiro a gente já atingiu uma porcentagem de 5% de nossa população imunizada. Estamos um pouco acima dos índices nacional e também aqui do estado, mas que ainda é muito pouco. É uma questão que vem preocupando a gente pela expectativa de receber mais vacinas realmente. Estamos na fase ainda não concluída dos trabalhadores de saúde, e aí nesse percentual a gente já atingiu uma expectativa de 55%, sendo que esse índice é um pouco maior, porque os profissionais do hospital regional estão sendo imunizados lá também, diretamente pelo estado, certo? Concluímos 100% dos nossos idosos institucionalizados, a população de 85 anos ou mais também já 100%, e estamos no momento com 64% da população de 80 a 84 anos, certo? E aí falando também um pouco dos casos de Covid, hoje Salgueiro registra, infelizmente, um total de 74 óbitos, certo? Sendo que até essa semana a gente ainda não registrou nenhum, e casos positivos nós temos 3.927. Então, mais uma vez, reforçar a população que mantenha todos os cuidados. O uso de máscara, preferencialmente, não deve ser deixado de lado. A gente tem pesquisas que comprovam a redução de contágio quando as pessoas usam máscaras. E dizer que a vacinação, esse final de semana, a gente também vai estar intensificando amanhã, durante toda a manhã, na escola Dom Malan, de 8 às 12 horas, para os trabalhadores de saúde. E aí agora nós estamos entrando na fase do pessoal de farmácia, certo? Então, terminar todos os consultórios odontológicos e o pessoal da farmácia. Então, pedir que amanhã esse público ele compareça com a declaração do serviço de que realmente trabalha, de que realmente atua a função, para que a gente possa avançar e dar continuidade no processo de imunização. E aí aproveitar para dizer que todas essas informações, a lista de vacinados era uma coisa que vinha realmente a população desejando, os dados de vacina, quantos a gente venceu, já estão todos disponíveis na página, em uma página específica no site da Prefeitura, o Todos pela Vida. Então, a partir de agora, vocês já podem estar acessando o site da Prefeitura e ter acesso a todas essas informações, inclusive o nome de todos que já foram imunizados até o momento.
Obrigado, Felipe. Antes de abrir aqui para as perguntas, eu quero primeiro falar um pouco sobre consórcio. Essa polêmica toda de vacina, o que é que acontece? Primeiro, nós entendemos que o grande responsável pela unidade nacional da política sanitária é o Ministério da Saúde. Não dá para... O Ministério da Saúde é o carro-chefe de toda a política nacional, do Plano Nacional de Imunização. O Brasil tem duas grandes federações de prefeitos. Tem a Confederação Nacional dos Municípios, onde está agregado todas as associações estaduais. Pernambuco tem a MUP, ela é ligada à Confederação Nacional dos Municípios. Tem uma outra, que é a Federação Nacional dos Prefeitos, FNP, que é dos prefeitos de capitais e dos municípios acima de 80 mil habitantes, que nós não estamos afiliados a essa confederação. Então se criou, né, um questionamento de adesão a essa Frente Nacional do Prefeito para a compra de vacina. O Brasil tem 305 consórcios, a maioria ligados à saúde, que todos estão aptos. Qual é a questão? Vacina hoje é uma questão internacional, tanto da produção como da qualidade. Inclusive a gente já tem diversas notícias aí pelas redes sociais de prisões de vacinas falsificadas. Infelizmente o mercado é cruel. Então não é um produto de fácil acesso. Estive quarta-feira com o governador, ele inclusive visitou a subsidiária brasileira que vai fabricar a vacina russa. Não tem nenhuma perspectiva de produção nova de vacina até julho para nenhuma delas, fora as que já estão contratadas, as duas, tanto do Butantan como o da Fiocruz, né? A AstraZeneca e a Coronavac. Então, essa celeuma toda não tem onde se comprar. Então, por isso é que nós não entramos nessa corrente de dizer o nome de Salgueiro está na lista, está não sei o quê, não sei o quê. Isso tudo, ao meu ver, é mera página publicitária. Nós estamos alinhados à MUP, à Confederação Nacional dos Prefeitos e ao Ministério da Saúde. Na hora que tiver perspectiva, nós estamos dentro. Agora, está anunciando ao povo que estamos numa lista e que essa lista não vai para lugar nenhum, Felipe. É só enganar a boa-fé do cidadão. Por isso que eu digo que não é o momento de politizar, é o momento de resolver. A vacina está vindo muito lentamente, está vindo a conta-gota. Mas como o governo brasileiro perdeu a oportunidade do contrato com a Pfizer, que era 70 milhões de doses, agora não adianta chorar o leite derramado. Agora é a gente ir trabalhando a perspectiva que se tem. E aí a vacina é super importante, mas mais importante nesse momento é a responsabilização de cada um com a prevenção. Não adianta a gente ficar esperando vacina e frequentando todos os locais, tomando cachaça e andando pela rua. Não é o momento. Então era esse recado que eu quero dar, para que a gente possa abrir aqui para a participação dos internautas, das rádios. Inclusive, daqui a pouco eu quero que o doutor Ananias, que está na frente, também se pronuncie aqui, né? As meninas também, além de Gilcia e Sidora, e nós, para que a gente possa tirar todas as dúvidas da população. Rickson, se tiver pergunta, pronto. Vamos ao ar. Já estamos aqui com o Tiago Lima, trazendo a primeira pergunta na Rádio Asa Branca FM. Prefeito Marcones, Pernambuco está aí com novas medidas restritivas até o dia 17 de março e há informações que essas medidas restritivas possam aumentar ainda mais nos próximos dias. Já fala-se em um novo lockdown. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre essa questão.
de quando nós temos atividades que são consideradas, entre aspas, não essenciais, que elas param de funcionar durante esse período. O que é que o senhor pensa sobre isso? Isso realmente dá resultado, lockdown, já que a gente vê aí tantos ônibus lotados, metrôs, região metropolitana, no tempo da eleição também podia tudo, e agora não pode mais nada. Gostaria de saber sua opinião a respeito dessa temática. Amigo Tiago, veja bem, eu vou pegar logo uma das suas deixas. Podia tudo e agora não pode nada. Não podia era nada. Então, o erro que foi feito, ele não explica o outro. Hoje eu já tive uma discussão no grupo dos vereadores que era mais ou menos essa questão, e era uma reclamação, que aí eu vou colocar, que era dos segmentos religiosos, né? Aí o banner colocava lá, viajar de avião colado pode, aí ir para a igreja não pode. A questão não é você estar polemizando com coisas que são erradas para explicar outras, não. O importante é que a sociedade coloque a vida em primeiro lugar, né? E procure convencer. Não é fácil convencer. A população já está com um ano aí, muita gente trancada em casa, muita gente sem condições de trabalho, sem condição de renda, sofrendo essa luta. Essa semana eu recebi um apelo do músico que disse: doutor, vendi meu instrumento para pagar dívida, porque eu não tenho mais de onde tirar renda. Então, a situação dramática, né? Mas esse é o momento que nós temos que nos unir, todo mundo, para poder vencer essa dificuldade, né? E ultrapassar essa grande crise, né? Então, não é momento de dizer, porque isso, porque aquilo. Eu estive com o governador quarta-feira, inclusive ele citou o exemplo, ele disse, na primeira onda, quando a situação de Pernambuco era muito grave, a Bahia e Minas Gerais estavam com uma situação ótima. E aí o pessoal questionava, por que Pernambuco, o Ceará estão nessa gravidade e a Bahia e Minas Gerais? Agora ocorreu um pouco o contrário. Minas está em calamidade, a Bahia está numa situação terrível, mas isso não nos dá o direito da gente achar que Pernambuco está ótimo, né? Porque se a gente não cuidar do dever de casa agora, a situação vai piorar. As medidas estão sendo feitas, nossa orientação é acompanhar as medidas do Estado. Eu espero que não possa ter que endurecer, mas se você quer saber a opinião de Dr. Marcones, o que vem aí é mais duro. Vai vir muita dificuldade ainda, a dificuldade vai ser maior. Por isso que a gente está pedindo apoio de vocês. Agora o Chico Gomes, do blog do Alvinho, ele pergunta ao secretário de Saúde, Jorge, se ele já sabe se existem, de forma comprovada, variantes do coronavírus circulando em Salgueiro. Chico, nós não temos essa informação aqui, da variante do vírus na nossa cidade. Mas nós já sabemos através dos noticiários que a variante existe, e que é importante cada vez mais a prevenção, porque existem pessoas que já foram acometidas pelo coronavírus, que já tiveram novamente o sintoma e que já foram reincidentes na contaminação, pessoas que foram vacinadas também apresentando sintomas da doença, principalmente na primeira dose ainda. Então é importante a população manter os cuidados, se prevenir, como falou o doutor Marcones, Sidora, Gílcia. A gente está atento a todas as medidas de prevenção, usar máscara. Hoje pela manhã, eu fazendo minha caminhada matinal, passei pela Feira Livre. Os fiscais da Vigilância Sanitária estavam na Feira Livre. A partir da próxima semana, nós vamos intensificar também a fiscalização. E o que eu vi ainda foi alguns feirantes e os populares também circulando sem o uso de máscara. Então, cabe à população se conscientizar cada vez mais, usar a máscara. A máscara é um instrumento importantíssimo
para evitar a contaminação e a disseminação da doença. Então é importante a população manter todos esses cuidados. O Paulo Barbosa participou também fazendo algumas perguntas, mas que já foram respondidas, que era em relação à ocupação dos leitos em UTI e também sobre o consórcio. A Rádio Asa Branca enviou para a gente um testemunho aqui de um ouvinte que pediu para compartilhar com a gente aqui na live e disse que Gilson e a equipe do hospital estão todos de parabéns. O atendimento de emergência respiratória de Salgueiro está de parabéns. O atendimento é maravilhoso e uma equipe muito humana. Eles pediram para a rádio compartilhar aqui e trazer essa parabenização para vocês da equipe. Eu acho que a gente encerra por aqui. Se o prefeito Marcondes tiver mais alguma consideração, ele faz e a gente encerra a live. Antes de fazer as considerações, eu pediria a Ananias, doutor, vem cá para você dar sua impressão também, você que está no front, né? A palavra é sua, doutor. Bom dia a todos, saudar os ouvintes e municípios vizinhos na pessoa do nosso prefeito, doutor Marcondes, o nosso corpo clínico, médico e hospitalar, na pessoa da minha diretora Gílcia, e a todos da 7ª região na pessoa de Cidora, que desempenham com maestria desde o momento que começamos a enfrentar essa doença que parece não ter fim, né? Então hoje, doutor, nossa realidade Salgueiro / 7ª região se assemelha aos demais estados do nosso Brasil, né? Estamos passando por um momento difícil nessa segunda onda, onde começamos a observar que deixamos de lado um pouco somente as manifestações pulmonares, onde as pessoas estavam morrendo em casa ou em hospitais por insuficiência respiratória aguda, que seria aquela falta de ar que não melhorava, que só piorava ao longo do tempo, e estão passando a ter disseminações nos demais órgãos do seu corpo. Então as pessoas estão infartando mais, as pessoas estão tendo mais AVC, as pessoas estão tendo mais comprometimentos de suas comorbidades, da parte circulatória principalmente. E daí o nosso adendo. A gente vê os nossos colegas, os nossos comerciantes preocupados com essa questão do lockdown, e aqui eu venho justamente levantar essa bandeira da necessidade de entendermos esse recuo, né? Hoje, a nossa preocupação é entender e fazer a população entender que essas manifestações muitas das vezes estão ocultas e quando explodem de maneira drástica na nossa porta, sem muitas das vezes dar tempo tomarmos alguma iniciativa médica ou de socorro, né? Então hoje o nosso cenário Salgueiro tem sido bem complexo, porque estamos recebendo pacientes extremamente graves, necessitando de ventilação mecânica, né, de forma invasiva. Então eu recebo um paciente hoje com um cansaço bem importante e amanhã eu já tenho que estar estudando a possibilidade de passar por um processo de intubação para que esse paciente não sofra por outras repercussões corporais, né? Quero agradecer demais ao corpo da nossa fisioterapia do nosso hospital, né, dona Gilson, que desempenha com maestria. Nós estamos baseados hoje em protocolos da AMIB, Associação Brasileira de Intensiva, né, onde nós temos vistos os estudos mais recentes, qual a indicação mais favorável quando de fato há esse procedimento invasivo, estudando realmente caso a caso se aquele paciente vai se submeter a esse procedimento e vai ser de uma forma satisfatória o resultado final, né? Então hoje o meu apelo é que as pessoas, os municípios entendam que é um momento difícil e esse momento difícil tem piorado a cada dia. Infelizmente estamos passando por uma segunda onda que tem se mostrado muito mais agressiva do que outrora, né? Então se as pessoas entenderem que essa preocupação vai além de uma preocupação financeira, né? Que vai além de uma preocupação
apenas de casa a casa e sim social, né? Porque hoje nós observamos que esses comprometimentos agora está atingindo uma faixa etária um pouco mais jovem do que a cepa anterior, né? Aranias, aproveitando que você é colega, eu queria até fazer um debate mais técnico. Ontem à noite eu vi uma publicação do The Lancet. E aí essa publicação me chamou a atenção, até porque na pergunta que fizeram a George, você já tinha a cepa 1. E aí os estudos estão mostrando que a cepa 1 não é nem que ela tenha maior virulência, maior agressividade, mas é que ela tem uma contaminação bem maior. No que a disseminação aumenta, o número de casos aumenta, e aí o número de complicações para a rede. Mas o trabalho de ontem que eu vi, era um trabalho do Reino Unido, que eles estão bem acima, praticamente de todos os países da vacinação, e que ele já demonstrava que os pacientes que já tinham tido Covid e os pacientes vacinados, a resposta era fraca diante da variante 1. Qual é a sua impressão? O que é que você... Então, esses estudos têm mostrado essa parte imunológica um pouco retardada da produção desses anticorpos, né? Então, é uma preocupação que agora dobra mais ainda, por entendermos que essa variante passa por um processo de replicação viral que foge um pouco do processo de antígeno-anticorpo, doença e fator que vai tentar inibir essa doença. Então, quando esse anticorpo que está sendo formulado no nosso organismo devido à vacina vai tentar agir em cima dessa doença, esse vírus já sofre por um processo de mutação um pouco mais rápida e diferenciada do que as cepas que já estávamos vivenciando na primeira onda. Então é bem preocupante, porque agora a parte dos laboratórios vão tentar antecipar o processo de maturação desses anticorpos. Então eu vou fazer com que aquela vacina, antes que ela pudesse agir com 21 dias, ela comece a agir com 10, 12 ou 15, para que não dê tempo que essa cepa um pouco mais cruel, agressiva, possa se replicar de uma forma mais rápida. Tudo isso é para demonstrar ainda a preocupação com a prevenção. A prevenção ainda é o canal mais forte. George? Só para reforçar, né, para toda a população, o nosso plano de vacinação e a lista de todos os vacinados, né, já se encontra no site da Prefeitura Municipal de Salgueiro. Quem tiver interesse em saber, pode entrar lá, acessar, que no site estará todas essas informações. Ainda tem mais alguma? Não, né? Então, aproveitando inicialmente aqui, finalmente, né? Estamos no final, agradecer a participação de Cidora, de Gilcia, de Felipe, de Ananias, de George, e dizer, hoje mesmo à tarde vamos estar fazendo uma reunião para discutir alguns fluxos, por exemplo, que a gente foi muito questionado aí, Feira Livre, os bancos, bebidas alcoólicas, né, a venda nos supermercados. Mas eu volto a insistir, bater na cabeça de cada um. Ou a população caminha junto com a gente, ou nós vamos ser vencidos. A gente pode dar lockdown, pode botar a polícia na rua, pode não sei o quê. Muita gente reclamando, por exemplo, que as pessoas estão comprando bebida e indo para a zona rural, aglomerar na zona rural, como se na zona rural não tivesse problema. Então, é consciência coletiva. Ou a gente tem consciência coletiva, ou vamos perder a guerra coletivamente, né? Não vai ser uma guerra individualizada, ela vai ser perdida coletivamente e com muito sofrimento, com muita dor, né? Além das vidas, né? Mas o trauma que provoca em todas as famílias é muito sério, né? A gente ainda queria aproveitar que estamos aí na luta para poder colocarmos em cada posto de saúde o médico, né? Essa semana a gente vai estar novamente chamando outro grupo de médicos, como também fazendo a nomeação. Conseguiu-se resolver os impasses do concurso, e essa semana a gente vai estar
começando a chamar os agentes comunitários de saúde, né, George? Para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa caminhada que não é de Marcones, não é de Cidora, não é de Gilson, de George, de Ananias, não. Essa caminhada é a caminhada da vida, é de todos. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. A gente agradece a todos que nos acompanharam, tanto pelas rádios também como pelas nossas redes sociais. E qualquer dúvida,